Antes de entrar de novo especificamente na questão brasileira diante do quadro eleitoral que está aí, o que o senhor está dizendo, em última análise, é que o neoliberalismo é um grande inimigo da democracia? Bem, por uma simples razão, as políticas neoliberais têm um efeito muito claro e definitivo. Eles concentram a riqueza nas mãos de poucos, aceleram a grande expansão das instituições financeiras, dos bancos, uma grande expansão e uma mudança radical na característica dos bancos. Se você voltar na década de 1950, 1960, um período de crescimento da economia ocidental, os 30 anos gloriosos que foram chamados depois da guerra, durante esse período, os bancos eram bancos. Você podia colocar seu dinheiro num banco, se você tinha uma pequena poupança, você emprestava para alguém o seu dinheiro pelo banco, para quem estava começando uma casa, ou comprar sua casa própria. Mas, começando no começo da década de 70, e explodiu nos anos 80 e 90, os bancos se tornaram instituições da especulação, divorciadas da economia real, jogando jogos com instrumentos financeiros complexos, com muita especulação, e explodiu. E tudo isso combinado com o crescimento enorme dos lobistas, que chegou a atingir o céu, cada vez mais dinheiro indo para influenciar os resultados das eleições. Então, para a população em geral, levou à estagnação nas suas vidas. Se você ver os salários reais, como eu já disse, estão mais baixos hoje do que eram antes do neoliberalismo. A austeridade na Europa teve a mesma consequência sobre a renda real dos trabalhadores, na Inglaterra e no resto. E na América Latina também sofreu 2 décadas perdidas de ajuste estrutural baseado no mesmo fenômeno. Portanto, você teve isso em outras partes também, de maneiras dramáticas. Portanto, todos nós sabemos sobre a crise horrível em Ruanda na década de 90, mas poucas pessoas repararam os estudos que foram feitos por sociólogos e antropólogos trabalhando em Ruanda na década de 80, onde o ajuste estrutural, ou programas de ajustes estruturais foram instituídos, que levou a ter um efeito muito duro sobre a população e teve um efeito de levar o conflito étnico que acabou acontecendo. Isso é a consequência óbvia da piora da vida das pessoas. As pessoas buscam bodes expiatórios quando piora a sua situação sexual. E isso se viu como os antecedentes para as atrocidades na década de 90. A mesma coisa aconteceu na Iugoslávia, quando os programas de ajuste estrutural, programas neoliberais, foram instituídos na década de 80, levando à exacerbação do conflito étnico e que depois explodiu na década de 90. Isso tem efeito em todas as partes, países como os Estados Unidos e agora o Brasil. E se estabeleceu um estágio em que um demagogo pode aparecer e fazer um apelo e ser atraente a essa raiva e ressentimento que existe na maioria da população e fingir defender essa maioria da população contra uma elite que é odiada. Esse fenômeno está aparecendo em todos os lugares, colocando a culpa pela situação sendo dirigida a bodes expiatórios. Então, na Suécia, são os imigrantes. Nos Estados Unidos, a culpa é dos mexicanos ou as mães que viviam de Bolsa Família. Então, se a gente voltar ao Reagan, tinha ataques racistas na época do presidente Reagan, das mães que recebiam bolsa de apoio do governo, as rainhas da bolsa, que ele chamava nos Estados Unidos. E enquanto isso, ele mostrou algumas madames com um chofer dirigindo carro para receber o benefício da Previdência Social, e levando uma distração. Então, se você chama a atenção de uma minoria étnica, geralmente pessoas que são mais vulneráveis que você, essas minorias, essa é a técnica que se usa, e nós vimos essa técnica sendo usada em todo o mundo. E isso é uma consequência imediata de como as políticas neoliberais foram feitas.